Olá, boa noite. Boa noite. Papa Leão XIV reza pelas vítimas de uma explosão em um posto de gasolina em Roma. Comunicação da Igreja no Brasil. CNBB prepara centro multimídia para comunicar o Evangelho. Supremo Tribunal Federal suspende atos ligados ao EOF. E marca a data para a audiência de conciliação entre governo e Congresso. Recesso escolar de julho. Famílias buscam opções para organizar as férias das crianças. Uma viagem ao passado da capital mineira. Veja também os preparativos para o PHN que começa na próxima semana. O Canção Nova Notícias começou. Informação que constrói com foco na vida e no bem comum. Um estrondo foi ouvido hoje pelos moradores de Roma e chegou até o coração da igreja. Após a explosão em um posto de combustível, o Papa Leão XIV expressou solidariedade e disse estar rezando pelos atingidos. O Papa Leão XIV disse no @Pontifex, em italiano, que suas orações hoje são voltadas às vítimas da explosão de um posto de combustíveis em Roma. O bairro está no coração da Diocese do Papa, que continua a acompanhar com apreensão os desdobramentos deste trágico acidente. Ao menos 28 pessoas ficaram feridas, entre elas 10 policiais e um bombeiro, atingidos durante o salvamento. De acordo com os bombeiros, a violenta explosão foi provocada depois que uma das bombas do sistema de distribuição se soltou. É bruto e o palazzo oscillava. Nicolas estava no café e começou a gravar quando ouviu a primeira explosão. Para ele, parecia que a bomba estava dentro de casa. Foi muito forte e o prédio pareceu tremer, concluiu. Veramente bruto e o palazzo oscillava. Os moradores do bairro ficaram chocados com o tremor das casas e a fumaça preta vista pelas janelas. No giro di 10 minuti è stato l'inferno perché è scoppiato tutto. Tudo explodiu. A onda de choque foi forte, caíram coisas dentro de casa, uma porta se quebrou e também sentimos uma forte onda de calor vindo em nossa direção. Foi horrível, disse Michele. Stato brutto. A igreja do bairro, dedicada a São Geraldo Magela, foi acionada pouco depois da explosão. As portas foram abertas para as ações da Defesa Civil e um refeitório foi montado no local. A explosão de apenas alguns segundos fez os moradores refletirem sobre o sofrimento e o medo de quem vive em zonas de guerra ao redor do mundo. O que aconteceu aqui nos aproxima dessas pessoas que nunca devemos esquecer. Há crianças, idosos, pessoas solitárias que vivem todos os dias, várias vezes ao dia, o que nós vivenciamos. Isso faz nossos corações tremerem, disse essa moradora. O Papa Leão XIV nomeou hoje 2 novos bispos auxiliares para a Arquidiocese de Salvador, na Bahia. O vigário e pároco Monsenhor Gabriel dos Santos Filho foi nomeado bispo titular de Altiburgo e bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. O novo bispo recebeu a notícia com o coração agradecido. Agradeço ao Papa Leão XIV por confiar para a missão específica de cuidar do tesouro da Igreja. E na cidade baiana de Caetité, o padre Gilvan Pereira Rodrigues também foi nomeado pelo Papa Leão XIV como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Padre Gilvan também se mostra motivado com a nova missão. Meu desejo é fazer-me próximo a vocês e servi-los com toda alegria de coração. As 2 nomeações atendem a um pedido do cardeal Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e arcebispo de Salvador. Expressamos gratidão à Nunciatura Apostólica, ao dicastério para os bispos e, sobretudo, ao nosso já querido Papa Leão XIV. A vocação é um dom de Deus, um bem oferecido aos outros, como fez Jesus. Todos são chamados a viver com alegria e amor a vocação assumida, como fazem os bispos, padres, leigos e até mesmo o Papa Leão XIV. A Canção Nova também cultiva muitas vocações e cada auxílio na campanha mensal contribui para fortalecer a missão daqueles que dizem sim à vontade de Deus. Alcançamos até aqui
15% na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de julho. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação ou doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada pelo seu sim a esta obra. Eles já doam tempo, talento e serviço. Agora também doam vida. Colaboradores da Fundação João Paulo II participaram de uma corrente de solidariedade pela doação de sangue. Veja como a fé pode pulsar literalmente nas veias da caridade. O editor Lucas está acostumado a montar histórias. Hoje decidiu editar algo mais profundo, o destino de alguém com o sangue que doou pela primeira vez. Doar sangue sempre foi uma coisa que eu sempre quis, né? Poder ter a oportunidade de salvar vidas. Então foram coisas da vida que atrapalharam isso acontecer. Sala de treinamento da Fundação João Paulo II cheia de calor humano e expectativa. Café pronto, corações dispostos. A missão vai além da produção de conteúdo. Nutre solidariedade. Para cada doação, 4 vidas são beneficiadas. Gabriela já doou 5 vezes e pode ter ajudado a salvar 20 pessoas. E é um gesto simples, que pra gente que doa não faz falta, mas para quem recebe é essencial. Enquanto o sangue corre silencioso pelos tubos, escorre também um testemunho de fé e generosidade. Nesta manhã, o amor ganhou forma concreta, virou gesto e doação. Além disso, eles não vieram sozinhos, mas juntos, como que quem entende que a esperança caminha em comunidade. E aí, Lucas, o que você achou? A gente pensa que vai doer, vai sentir alguma coisa, mas foi tranquilo, foi até rápido. Inverno, férias escolares de julho e síndromes respiratórias afastam doadores. Por isso, as campanhas se intensificam nesse período. A nossa demanda é diária, nós atendemos 25 hospitais nas 39 cidades do Vale que têm cirurgias, procedimentos, pessoas que fazem tratamentos que são para a vida toda, como anemia falciforme, e precisam de transfusão. Há 3 anos nós promovemos esse momento, nós já conseguimos atingir aí por volta de 200 colaboradores, contando com esse ano, né? Essa doação para o outro nos alimenta, nos fortalece. Na igreja, o sangue simboliza salvação e aqui, entre irmãos, ele também é sinal de comunhão. Se doar é se entregar. Que o exemplo desses colaboradores inspire. Quando a fé se encontra com a ação, a esperança ganha corpo e a caridade, multiplicação. O Supremo Tribunal Federal suspendeu os atos que tratam do aumento do IOF e da sua revogação. Uma audiência de conciliação entre governo e Congresso foi marcada para tentar resolver o impasse. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu tanto o decreto do governo que elevou o imposto sobre operações financeiras, quanto o decreto legislativo que derrubou a medida. O ministro também deu prazo de 5 dias para que o executivo justifique o aumento da tarifa do IOF e o legislativo explique os motivos para impedir o decreto presidencial. Moraes é relator das ações diretas de inconstitucionalidade ligadas ao tema. Uma movida pelo Partido Liberal, contrária ao aumento do imposto, a outra pelo PSOL, que contesta a derrubada da medida. Uma audiência de conciliação foi convocada para 15 de julho na sede do STF. Foram intimadas as presidências da República, do Senado e da Câmara, além da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União e dos autores das ações. Em nota, a Advocacia-Geral da União afirmou que o advogado-geral Jorge Messias valoriza a proposta de diálogo interinstitucional sugerida pelo STF, reconhecendo-a como um espaço importante para a resolução de conflitos. Já o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, usou as redes sociais para dizer que a decisão está em sintonia com o posicionamento da maioria dos deputados e com o sentimento da sociedade. Com a decisão provisória do Supremo, o aumento do IOF fica suspenso e a votação do Congresso sobre o tema perde seus efeitos por enquanto. Vamos falar agora de uma mobilização cristã em favor da caridade.
Esta é a proposta do Fórum Amparo pela Vida, caridade organizada que acontece em São Paulo. Gestores e articuladores de organizações, projetos e pastorais sociais religiosas se reúnem para apresentar os resultados do trabalho de caridade nas paróquias. O mundo precisa da caridade hoje e agora, diz a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial dos Pobres. Na Expo Católica, em São Paulo, acontece a segunda edição do Fórum da Caridade Organizada. Para que as organizações em São Paulo, da Igreja Católica, possam se encontrar e juntas encontrar meios para uma boa gestão para o social. Além de divulgar dados parciais das obras sociais na Arquidiocese, foi abordada a prática da caridade em comunidade. Entre os pregadores, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e o vigário episcopal para a caridade social, Padre Marcelo Monge. Todos nós somos capazes de praticar a caridade. Nós juntamos as nossas forças e as pessoas são mais animadas, são mais fortalecidas para praticar a caridade. O fórum é aberto para todas as pessoas que buscam conhecer e compartilhar as melhores práticas de ação social desenvolvidas nas diversas paróquias e organizações. O Núcleo de Estudos da PUC se integrou ao fórum para ajudar na organização e gestão das ações sociais da Arquidiocese de São Paulo. Vamos apoiar na análise desses dados para que nós possamos fazer o mapeamento dessas organizações que têm o trabalho de caridade dentro da cidade de São Paulo. De acordo com o Padre Marcelo, a caridade é o próprio amor. Esse amor é Deus e habita nos corações. E quando nos colocamos para conversar sobre o assunto, para discutir sobre o assunto, para refletir sobre o assunto, seguramente isto cresce dentro de nós. Nesta relação há caridade. Quem dá, pratica, mas quem recebe também pratica. Porque por vezes achamos que a caridade é somente o gesto de dar, mas também é o gesto de receber. Os meios de comunicação seguem como aliados essenciais da evangelização. Por rádio, TV, internet, milhares de pessoas acompanham pregações, formações e celebrações. E para ampliar essa missão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está construindo um novo centro multimídia em Brasília. Há quase 5 décadas, a Canção Nova utiliza os meios de comunicação para evangelizar. Todos os dias, milhões de pessoas acessam os conteúdos produzidos para a rádio, TV e plataformas digitais do sistema Canção Nova de Comunicação. Em diversas regiões do país, o acesso a formações, pregações e celebrações só é possível por meio desses veículos. No primeiro encontro com os jornalistas, o Papa Leão XIV falou sobre os desafios da comunicação no mundo moderno e a importância de transformar os novos tempos em instrumentos de paz e amor. A Igreja deve aceitar o desafio do tempo. E, da mesma forma, não pode haver comunicação e jornalismo fora do tempo e da história. Como nos lembra Santo Agostinho, que dizia: vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos. Para fortalecer a comunicação da Igreja no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos está arrecadando recursos para construir um centro de produção audiovisual. O Centro Multimídia São Paulo VI será aberto a instituições da Igreja Católica no Brasil para a produção de conteúdos de evangelização por meio dos veículos de comunicação social. O espaço terá 3 ambientes para a gravação de programas, podcasts e redes sociais. Favorecer com que haja realmente, por meio da comunicação, nos veículos de comunicações, que as pessoas tenham acesso realmente a essa palavra de Deus. Não é o único caminho, mas ela ajuda, principalmente nos tempos em que nós vivemos. O centro leva o nome de São Paulo VI, grande incentivador da evangelização por meio da comunicação. A escolha do nome dele, que nós, no caso, pedimos a sua intercessão para esse centro, né, justamente pela importância que ele teve dentro desse mundo, não só tecnológico da comunicação, mas esse mundo realmente que entende a comunicação como um meio único também que Deus fala com o seu povo. E dessa forma, a Igreja, a presença de Deus no mundo, ela tem que saber se comunicar bem com o mundo.
O tempo seco e a baixa umidade aumentam significativamente o risco de queimadas. Em Brasília, um incêndio florestal de grandes proporções foi combatido nesta quinta-feira. Iniciativas de prevenção foram intensificadas para conscientizar a população. O IBAMA ampliou frentes de combate para lidar com as queimadas. Esse ano nós estamos contratando mais de 2.600 brigadistas para atender as demandas federais de combate a incêndio em todo o país. Quase 300 metros quadrados foram destruídos pelo fogo no Distrito Federal nesta quinta-feira. O incêndio florestal em qualquer bioma é muito, digamos assim, causa um desastre muito grande. É o uso do fogo de maneira inadequada que causa incêndio florestal. O Distrito Federal já registra 549 focos de incêndio somente neste ano. O mais recente, aqui em uma área de vegetação do Lago Norte, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Viaturas e brigadistas foram enviados rapidamente para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse o Parque Nacional de Brasília, uma das principais reservas ambientais da capital. No primeiro semestre deste ano, a área queimada foi de quase 1.000 hectares, o equivalente a 1.000 campos de futebol. Os números reforçam o alerta para os cuidados com o descarte de bitucas e queima irregular de lixo. Você observe se aquele lixo foi totalmente queimado. Caso o material não tenha sido totalmente consumido, apague essa fogueira, não deixe nenhum vestígio de brasa, porque essa brasa ela pode ser levada pelo vento e causar um incêndio de grandes proporções. Prevenção que protege a área verde e a saúde da população mais vulnerável. Baixa umidade do ar e a vegetação muito seca, elas são ingredientes perfeitos para grandes incêndios florestais. O ar muito seco, ele tende a favorecer problemas respiratórios, as pessoas asmáticas, os idosos. Então, a hidratação é fundamental nesse período. Boa noite. Hoje a natureza deu mais um show e o belo pôde ser visto na geada, que moldurou paisagens de São Joaquim na Serra Catarinense e transformou o Vale dos Caminhos da Neve num espetáculo congelado. Vales cercados na roupa congelada que surpreende a dona de casa, nas flores, no nevoeiro que nasce junto com o sol e dá bom dia à plateia que contempla a criação pintada de branco à mão pela própria natureza e contrasta com o sol do sertão pernambucano, no mesmo dia, mesmo Brasil, terra de Santa Cruz e de tantos climas. Amanhã, as tardes voltam a ter temperaturas agradáveis no sul do país. Dia de sol com poucas nuvens em Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. E hoje é o último dia da onda de frio, mas ainda não esperem um calor, pois, na verdade, os dias vão ficar menos frios. Aqui no Sudeste, ainda muitas nuvens devido ao avanço da frente fria que está aqui a caminho da Bahia. Por isso, tempo chuvoso no Espírito Santo. Já em áreas do Vale do Rio Doce e Nordeste de Minas vai ter aquela chuvinha fraquinha. Amanhã, mínima de 7 graus na capital Porto Alegre, 8 graus em São Paulo, capital, e 12 graus em Campo Grande. No Centro-Oeste, o frio começa a perder força. Sábado de sol e pouca nebulosidade, tempo firme nos 3 estados e Distrito Federal. E sim, a chuva continua forte no norte do país e ela se concentra sobre o Amazonas, Roraima e parte do Pará. Chove forte também no Nordeste, principalmente no leste e sul da Bahia. E como eu falei agora há pouco, do Brasil de tantos climas, já aqui no litoral norte e interior da região nordeste, o tempo fica firme com ar mais seco e também aqui no interior do Brasil, pois o bloqueio do sistema de alta pressão faz com que as temperaturas fiquem elevadas. Olha, julho é tempo de férias escolares e de novos desafios para os pais e os responsáveis pelas crianças. A busca por atividades que unam diversão e aprendizado movimenta muitas famílias. E como planejar férias mais significativas para todos? É o que a gente vê agora na reportagem. Para os filhos, férias é sinônimo de diversão. Para os pais, é tempo de encontrar respostas. O que fazer com as crianças?
Antes de responder a essa pergunta, especialistas em educação afirmam que é preciso, primeiramente, compreender o real sentido das férias. E corpo e alma, espírito descansando, no final das férias, a pessoa humana tem uma sensação de bem-estar completo. Com 4 filhas, Diego e Emily encontraram uma saída para aproveitar as férias e manter o equilíbrio emocional das crianças. Nos dias de aula, isso acontece externamente, né? Os nossos compromissos é que ditam a rotina. Então, papai e a mamãe trabalham em tal horário, as meninas entram na escola em tal horário, saem da escola em tal horário. Então, a rotina vai indo em torno desses compromissos. Uma coisa que a gente gosta de fazer também para trazer mais para perto dela a realidade da rotina é desenhar. Então, a gente tem um quadro branco no quarto delas e a gente desenha. Então, a gente desenha. Hoje a gente vai no parque, aí fica lá o desenho do parque. Aí tem o solzinho, meio-dia é o almoço. Além de definir atividades, esse planejamento colocado em local visível contribui bastante com a previsibilidade da criança. Para que ela aprenda a estabelecer horários, limites e principalmente ter disciplina, manter uma organização, entender que todas as coisas têm um início, um meio e um fim. Isso ajuda muito em evitar birras, porque ela já entende que aquela situação irá acontecer. Nas férias, assim como em cada período da vida da criança, a rotina não precisa ser inflexível, mas um meio de construir memórias positivas. Os pais podem elaborar atividades considerando a faixa etária de cada filho. Os pais têm que saber planejar muito bem, ou muito mais, uma criança de educação infantil. A partir dos 6 a 10 anos de idade é a famosa fase da autonomia, tem que gerar autonomia. Eu tenho que ensinar a ser autônomo. Uma rotina bem feita, que inclui aquelas tarefas que nem sempre os filhos querem fazer, prepara as crianças para a vida. Não viver em função do tempo, a pessoa vai se educando a viver do seu jeito. Quando você ensina que a rotina é a forma mais sincera de demonstrar amor a alguém, então você está ajudando o seu filho a amadurecer de forma extraordinária. E a pequena Celina já entendeu o recado. Você gosta dessas regrinhas? Sim. Belo Horizonte ainda não tinha 50 anos quando Juscelino Kubitschek inaugurou o Museu Histórico da cidade. O espaço guarda memórias do arraial que deu origem à capital mineira e revela como a cidade foi construída peça por peça, história por história. A jovem capital mineira ainda não tinha meio século de história quando o então prefeito Juscelino Kubitschek inaugurou o Museu Histórico de Belo Horizonte em 1943. Vamos pensar que Belo Horizonte foi inaugurado em 1897, mas ela precisava contar a sua jovem história e também precisava contar a história do Arraial do Curral del Rei, né? Que era o lugar que existia aqui antes de Belo Horizonte. O projeto contou com o trabalho do jornalista e historiador Abílio Barreto, que após sua morte foi homenageado dando nome ao local. Hoje, casarão e o edifício sede compõem o museu, mas durante 50 anos o acervo ficava apenas nessa construção de 1883. Aqui, o visitante encontra a maquete do Arraial de Curral del Rei, vilarejo que foi totalmente destruído para a construção da nova capital. Fotos e mapas do local e da construção da cidade também podem ser vistas pelo público. Na área externa, é possível ver de perto diferentes meios de transporte utilizados ao longo do desenvolvimento da cidade. O museu guarda um acervo de aproximadamente 70 mil peças. Mais do que preservar objetos centenários, cada exposição revela as histórias por trás das peças em exibição. Essas chaves, por exemplo, pertenciam às construções demolidas para dar lugar à cidade de Belo Horizonte. Nós temos também alguns vestígios, né, de edificações que existiram aqui nessa cidade, né? Então a gente tem a pia batismal
da antiga matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem. A gente tem uma cadeira do antigo Teatro Municipal. A gente vai encontrar também fotografias de pessoas ligadas à história de Belo Horizonte, porque a história ela é feita por pessoas. Cláudio e a filha Anne aproveitaram a viagem a Belo Horizonte para conhecer um pouco mais a história da capital e se encantaram com o que viram. Eu acho que aqueles canhões e sobre Juscelino Kubitschek, que eu estava estudando há pouco tempo. Muita coisa interessante mesmo, que a gente vê a realidade do que a gente viveu antigamente, né? Hoje está muito sofisticado, por isso que é interessante a gente vir ver o passado, né? Acervo que está em constante atualização, porque a cidade continua produzindo história. Vamos falar agora do fim de semana na Canção Nova, que promove o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. Uma experiência de cura interior, compreensão das causas da ansiedade e de fortalecimento espiritual. Quem tem as informações sobre o evento é a repórter Carla Zanon, que fala ao vivo do Santuário do Pai das Misericórdias. Não é isso, Carla? Boa noite para você. Oi, Fernanda, boa noite para você, para o Reinaldo e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Isso mesmo, o acampamento começa daqui a pouquinho com a celebração da Santa Missa, presidida aqui pelo Padre Adriano Zandoná, no Santuário do Pai das Misericórdias. E o encontro deste fim de semana contará com diversos participantes. Alguns deles serão como o Padre Edson Oliveira, Daniel Machado, missionário da comunidade Canção Nova, Ivana Brandão, também missionária, e o Padre Adriano Zandoná, que conduzirá alguns momentos de oração. E é com ele que eu converso neste momento. Padre, boa noite, obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque assim, a ansiedade, ela está presente cada vez mais nas famílias. Como que a fé pode caminhar junto com a ciência no tratamento médico? É essencial, porque a abordagem, né, para se enfrentar um problema da ansiedade, seja um problema crônico ou um problema factual, tem que ser multitarefa, né? Tem que ser a fé, tem que ser a ciência, muitas vezes a terapia, mas sobretudo a espiritualidade ajuda demais, né? Tanto que nós teremos 2 psicólogos aqui também fazendo pregações, que são membros da Canção Nova, a Aline Rodrigues e o Daniel Machado, que com a abordagem terapêutica, científica, unirão, né, a fé e vão apresentar também dicas bem importantes sobre isso. Eu já tive a graça de escrever 3 livros sobre esse tema, né? Um tema bem relevante, bem atual, todos nós sofremos, mas o interessante é que a Bíblia responde todas as nossas perguntas, as perguntas referentes aos nossos medos, às ansiedades, as perguntas que a gente nem sabe que fez ainda, mas que o nosso cérebro está acusando. A palavra de Deus é fantástica, ela traz caminho, ela traz direção, ela traz, assim, de fato, né, uma proposta essencial e muito eficaz para a gente enfrentar a demanda da ansiedade. Se o senhor pudesse trazer umas pinceladas aqui do que o senhor vai trabalhar neste fim de semana, das suas reflexões, o que seria? Olha, são muitas coisas, né? Vou fazer 2 missas, mas resumindo, tem uma parte da palestra que diz que eu vou trazer a seguinte realidade bíblica. O ser humano foi criado num jardim, né? Foi criado no jardim do Éden, onde morou Adão e Eva depois. Ele não foi criado num cinema, não foi criado com uma tela na mão. Então, para a gente voltar à originalidade do plano de Deus, a gente tem que contemplar mais e visualizar menos, né? Contemplar a natureza, contemplar a criação, contemplar as obras de Deus e visualizar menos, porque também a ansiedade, né, é ansiogênico o comportamento de ter muita tela, muito celular, muita série, muita televisão. Isso é ansiogênico. Então, a gente precisa contemplar mais e visualizar menos para o nosso cérebro poder descansar e ficar mais, né, na sintonia de Deus. Tá certo, Padre. Obrigada pela participação do senhor aqui conosco, viu? Reinaldo e Fernanda, olha, e também para o pessoal de casa que for vir para cá, para Canção Nova, tem que se preparar, porque por aqui as temperaturas têm caído bastante, hein? Então traga o seu casaco. Eu volto com vocês e desejo um excelente fim de semana. Obrigado, Carla, pelas informações. Faltando poucos dias para o PHN, jovens de várias partes do país já se preparam para viver um dos encontros mais esperados da Canção Nova. A expectativa é grande e a cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, também já entrou no clima do evento. Entre os dias 9 e 13 de julho, a Canção Nova vai acolher milhares de jovens no PHN, um dos eventos mais esperados do ano. Oi, gente! Me chamo Maria Eduarda, sou da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Barra Mansa. Faltam pouquíssimos dias para o PHN. E você, já arrumou as suas malas ou vai deixar para a última hora? Para viver esse momento intenso de fé, muitos já começaram os preparativos.
Vamos começar com o essencial que todo católico sabe que precisa levar. Garrafinha de água pra gente não ficar desidratado e perder o melhor da festa. E uma blusa de frio pra gente poder perseverar e aguentar todos os dias no PHN. Vou levar também um lençol para sentar na arquibancada, para ver as pregações e ver o luau. Um caderno para você anotar frases importantes durante a palestra. O PHN é cheio de significado e também de detalhes. Cada participante se organiza para viver dias de encontro, oração e convivência. Quando você fala PHN, hoje a juventude católica, ela já vibra porque ficou uma marca da Canção Nova, não tem como mais desvincular essas 3 letrinhas, né? O PHN é uma corrida contra o tempo, mas você deve estar se perguntando por quê? É que a busca pela santidade é assim, correr contra o pecado dia após dia, para no fim alcançar a vida eterna. E neste espaço será ponto de encontro entre os jovens que desejam viver essa experiência. E teve gente que nem esperou o evento começar, já chegou a Canção Nova para se preparar. Espero levar um pouco desse carisma da Canção Nova, tanto que o meu padre é da Canção Nova, então eu quero levar essa paz da Canção Nova, sabe? Esse espírito que a gente tem aqui dentro para minha paróquia. Não é só a Canção Nova que se movimenta, toda a cidade de Cachoeira Paulista entra no clima do PHN. E se você ainda está em dúvida se vem ou não para a Chácara de Santa Cruz, ainda dá tempo de decidir. Em 2023 eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, vim fazer a viagem aqui, conhecer a Canção Nova e fiquei encantado, apaixonado e todo ano eu preciso vir aqui pelo menos 2 vezes. É isso aí, a expectativa para o PHN. E viva o PHN! Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da missa presidida pelo padre Adriano Zandoná, que abre o acampamento A Libertação da Mente Ansiosa. Boa noite e até segunda. Boa noite e aproveite o fim de semana, então, com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.